Olá, eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos em mais um episódio, dessa vez para falar sobre o Festival Costume Gourmet, que dessa vez traz sabores de uma bela história. E para falar sobre isso, estou aqui com o Felipe Carvalho, que vai dividir a bancada de apresentação comigo. Felipe é embaixador do São Luís. Felipe, muito obrigada pela sua presença. E com Matu Macedo, professora de gastronomia, doutora e chefe. É um prazer ter vocês aqui. Olha isso. Prazer é nosso, né, Felipe? A honra é nossa. Todo nosso. É tão bom falar sobre comida, sobre cultura. Sobre histórias deliciosas. A gente vai abrir um novo capítulo agora no nosso Meucast, que a gente vai falar sobre gastronomia. As pessoas vão entender que gastronomia é um negócio, e é um negócio que vem crescendo cada vez mais. E para começar, eu queria que o Felipe apresentasse um pouquinho do festival desse ano, por que desse tema, que eu acho que tem tudo a ver, achei lindo esse tema. Por que desse tema e quais são os bastidores aí para o festival que está chegando? Olha, esse ano o São Luís faz centenário, né? 100 anos, né? E pensamos, por que não contar também um pouco da história da gastronomia no Ceará? Como que ela se desenvolveu? De 100 anos para cá, o que aconteceu, né? Eu acredito que para a gente se sentir mais pertencido, para a gente virar um pouquinho mais bairrista, que eu acho que a gente precisa também, a gente precisa conhecer da história. Então, decidimos levantar esse tema, Sabores de uma Bela História, como o nome já diz. Vamos falar sobre a comida, sobre os costumes, como é que era a convivência das pessoas com isso tudo. Então, tem muita coisa para contar, viu? A gente está muito ansioso. O Ceará está disparando, né? Hoje tem muita tendência já acontecendo por aqui. A gente está bem esperançoso de como vai ser o futuro. Mas também existe um passado que é muito relevante para a gente contar e para a gente conhecer mais. E eu acho que a gente pode começar sabendo um pouco da história da Matu, desse passado aí, porque acho que antigamente as pessoas não enxergavam a gastronomia como uma oportunidade, de fato, né? As pessoas viam ali um talento, mas não conseguiam reconhecer que aquilo, de fato, era uma profissão e algo que poderia crescer cada vez mais. Eu queria que você voltasse para esse seu começo na gastronomia e contasse pra gente um pouco disso. É engraçado quando se fala do começo, quando eu comecei na TV, a função era ensinar donas de casa a cozinhar, né? A gente vinha de uma geração, eu senti que as minhas meninas e meninos que assistiam Nossa Cozinha, inclusive tinha uma leva de criança, não porque eles gostavam, mas porque tinha que passar o desenho depois, né? E aí, tinha que esperar a mamãe assistir. Elas voltaram a cozinhar e a ensinar suas filhas, porque elas criaram os filhos para estudar. E percebeu-se com essa evolução que eles estavam indo estudar fora, ou estudar fora do Ceará e do Brasil também, e que precisavam dessa sobrevivência de cozinhar. Então as mães voltaram, mesmo trabalhando, elas começaram a resgatar essas receitas das mães e das avós, porque faziam parte dessa história, né, dessa convivência familiar. Então quando a Nossa Cozinha começou, ele começou a resgatar essas receitas históricas, né, do dia a dia, da mesa, o pertencimento da mesa, não todos os dias, porque já era impossível, com o trabalho mais do sábado, do domingo, do café da manhã. Então, assim, eu comecei a ensinar o que já era sabido por todos, mas de um modo diferente. Mostrar a cozinha que não era aquela, Ave Maria, muita louça suja, dá muito trabalho. Não. Era mostrar que não havia trabalho, havia satisfação, alegria, prazer em juntar a família toda para comer. Que depois, você diz, eu vou lavar os copos, eu vou lavar os pratos. Então, assim, até essa divisão de tarefas fazia parte do prazer de cozinhar. Então, acho que durante todos os 25 anos de TV, foi muito isso, sabe? Mexer lá dentro, o que existia, que estava dormindo, assim, vale, eu gostava de fazer isso, nunca mais fiz, por que eu não faço? Eita, Matu fez isso, eu vou fazer. Então, eu acho que foi isso, o prazer de estar na TV, não era na TV, era de sentir as pessoas, Matu, eu fiz aquela tua receita, não pode mais faltar no Natal lá de casa, eu faço o maior sucesso. Então, era muito bom, sabe? Muito bom, acho que gera comunhão, né? Uma oportunidade de você se relacionar, criar vínculo, né? Acho que a comida tem esse papel. Agora surgiu uma curiosidade. Hoje em dia tem tudo gourmet, Didim gourmet, tudo é gourmet, né? As pessoas usam muito esse termo. Felipe, afinal, o que é gourmet?
Definição. Vamos Eu acho abrir o que dicionário. tornar tudo o que poderia ser banal em especial, sabe? E aí depende muito. Pode ser no ingrediente que você selecionou de uma forma mais cuidadosa, pode ser na forma em que você finaliza o produto, cuidado que você faz, se você se importa em deixá-lo bonito. E aí falando daquela coisa, né? O raio gourmetizador, talvez seja mesmo, talvez o raio gourmetizador seja um pouco mais de cuidado, atenção, carinho com a comida, sabe? Então, eu vejo dessa forma. Antigamente, nos anos 90, eu lembro, o din-din era aquele de kisuke. A gente vai ficar branco. Lembra? Lembro. Querendo ou não, o raio gourmetizador trouxe para o din-din ah, talvez um creme de leite, um leite condensado. A própria fruta, né, Felipe? Doce de leite, a própria fruta. Em vez de... Boa isso, né? Saiu daquele do Que suco de Do pó artificial, para a né? própria fruta. Então, eu acredito que trazer a bandeira gourmet é trazer uma coisa mais especial. É sabor e melhorou muito. Eu vou mesmo, completar, porque din-din gourmet. eu vou tem que ser completar a sabor. fala de Felipe. Diga. Na verdade, a gourmetização veio também pela facilidade que nós temos hoje de ingredientes. Eu me lembro quando eu comecei a cozinhar em casa, que eu via aquelas receitas das latinhas, né, ou então das revistas. Ai, mas não tem esse ingrediente. Nossa. Ai, mas não tem ingrediente. Então, assim, a gourmetização veio também com a facilidade de podermos ter bons ingredientes. Ingredientes que a gente olhar na TV, esse negócio deve ser tão bom, mas não tinha. Não tinha acesso ao ingrediente. Era. Então, a gourmetização, ela veio exatamente proporcionar a gente a multiplicar os nossos sabores e a nossa curiosidade sobre a alimentação que nós vemos pelos grandes chefes, pelos grandes cozinheiros, que a gente não tinha acesso antes. Isso é um mercado. Eu vou trazer alguns dados para vocês se localizarem em relação a isso. O mercado global de alimentos gourmet foi avaliado em 542 bilhões de dólares em 2025 e a projeção é chegar a 931 bilhões até 2034, de dólares também, viu, gente? Sim. Dólares. Então, assim, é um mercado que vem crescendo cada vez mais, né? Eu queria que vocês contassem o que está por trás desse crescimento. Acho que o Felipe pode começar e depois Olha, o Arthur fala. os supermercados e hipermercados, eles têm realmente um papel muito importante, né? Nessa empreitada toda. Porque é no supermercado que o consumidor tem acesso ao insumo, né? Como a Matu falou, quando a gente tinha acesso a um prato maravilhoso, era geralmente num restaurante, né? Mas a gente não tinha acesso ao insumo, né? Aí tava lá dizendo, né? Um cacio e pepe feito com pecorino romano. A pessoa nunca viu o pecorino de perto, mas ela comeu já um prato com pecorino. Lá no supermercado é que a gente consegue ter o acesso ao pecorino, olhar para ele, levar para casa, sentir o sabor, conhecer os ingredientes. Eu acredito que isso ajudou muito a conectar as pessoas, sabe? À gastronomia, ao mundo gourmet, né? Sentir mais interesse, e aí eu acho que é por isso também que o mercado cresce. Eu quero ter isso que eu tenho fora de casa, na minha casa. Eu tenho esse poder agora de poder escolher, de poder levar, de poder tentar experimentar. E eu não vou nem tão longe para o pecorino, eu vou para o caparra. Nossa! Que eu olhei assim, aquele filé com alcaparra. Meu Deus, que será isso? Que gosto é isso? Que nome lindo, né? Que nome lindo, como será isso? Que cheiro tem, sabe? Super perfumado. E aí a gourmetização também veio, Cadela. As pessoas começaram a entender que comer é um ato não só de alimentar o corpo, mas esse contexto histórico, certo? O negócio, porque assim, um dos primeiros supermercados que teve essa visão do cliente foi o São Luís, certo? Por quê? Porque ele estava atenado ao cliente. A gente estava na TV olhando as receitas, até mesmo eu que às vezes tinha conseguido algum ingrediente, algum fornecedor que estava chegando na Fortaleza, e a maioria do supermercado achava que comer era só feijão com arroz e farinha. Não atenava, isso é besteira. Não. E não, assim, não estou aqui para puxar sardinha para o Felipe do São Luís, mas ele foi o primeiro supermercado a enxergar nós
consumidores curiosos, desejosos de fazer o melhor para a família, de dar à nossa família, aos nossos amigos, o prazer de receber com novos ingredientes e dizer assim, olha, eu fiz para você, está diferente do dia a dia, porque eu fui comprei um ingrediente para você, porque a gente cozinha para as pessoas que a gente ama. E primeiro para mim, né? Nós somos curiosos, né? E depois para o próximo. Então, nós tivemos essa abertura através de São Luís. Foi o primeiro e continua sendo o que tem hoje uma visão da curiosidade do consumidor. Eu me boto aqui não como chefe, não é nada, nem cozinheira, como consumidora de minha casa. Meu filho, mamãe, eu vi isso assim, 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 será que é bom? E ops, como consumidora eu vou lá, é o único lugar que eu acho. E quando não tem, eu reclamo, vou lá e peço. E no outro dia, quando eu volto, eu digo, não se preocupe, Matu, daqui a gente vai ver porque é que não tem aqui. Então, assim, ele se preocupa conosco, gourmets, vamos dizer assim. Então, o gourmet não é só a comida, é o cliente que é gourmet, é que ele conhece agora de história, ele entende da nutrição, ele entende de decoração, ele entende de combinação de sabores, ele tem toda uma percepção do alimento, não só como encher o bucho, como a gente diz no Ceará, né? Mas assim, é uma nutrição que dá um prazer do todo, da beleza da mesa, do cuidado que eu boto à mesa, do cuidado que eu escolho o talher, do como eu boto a porção, que aí eu vou para a nutrição. Então, corpo e alma. Corpo e alma e história. Eu transformo o meu baião de 2 num prato muito mais elaborado, não deixa de ter a minha história do Ceará, mas agora eu sei que eu posso ter um produto de um arroz melhor. Não vou mudar o contexto do arroz, mas assim, um arroz de primeira linha para fazer um melhor baião. Então, eu acho que é isso. A gourmetização é o todo que nós aprendemos com as mídias sociais, com a globalização que chegou. E como a digitalização contribui para isso, né? A gente viu esse fenômeno do morango do amor e todo mundo fazendo. Nossa, que loucura foi aquilo. Todo mundo fazendo receita, vivendo essa experiência que eu tive uma péssima experiência, posso até compartilhar, não consegui fazer. Ficou bom, mas aí grudou no dente. Meu Deus, eu perdi o dente, vale a pena? Não, né? Vale. Mas os que eu comprei, amei, maravilhoso. E como isso é importante, né? Eu acho que as pessoas vão entendendo que tudo vira negócio no fim, né? As coisas, esse negócio de mesa posta é um mercado. As pessoas vão se apaixonando por isso, vão entendendo que dá para criar experiência com tudo, né? E eu acho que como as redes sociais contribuem para isso também, né? Embora essa palavra esteja sendo muito usada, e eu já vi até algumas pessoas dizendo assim, não quero mais saber dessa palavra experiência, estão usando demais já, saturou. Mas no final das contas, tudo que a gente quer é isso. A gente não quer mais só o feijão com arroz, e quando eu falo isso, tá, eu não estou sendo só diminuindo o feijão com arroz, sapo e feijão com arroz. Mas eu tô lembrando aqui do que a Matu falou do baião de 2, porque a gente começou a fazer do baião de 2, cozinhando o arroz no caldo do feijão e misturando com o feijão. Sim. E hoje a gente coloca nata, a gente coloca o queijo de coalho, e cheiro verde e tudo mais. Então a gente quer mais, né? Então, eu acho isso tudo que está acontecendo sobre tentar ser feliz, tentar ser mais feliz, tentar trazer beleza para as coisas. E outra coisa, eles falam assim, pessoal, gourmetizar esse negócio. Tu quer voltar pro trivial? Todo mundo depois que experimenta, não, é verdade. Mas tem uma coisa, detestam as pessoas que vão comer todo dia, mas de novo, a mesma coisa, sabe? Quer dizer, ninguém quer o trivial. Toda dona de casa, ou quem vai comer a comida da dona da casa, ou no restaurante, mas todo dia a mesma coisa. Quer dizer, a linha comercial, o cara do self-service, ele tem que renovar o cardápio, pelo menos, todo dia ele tem um cardápio diferente. Ele pode ser o mesmo, mas segunda é uma coisa, terça é outra, quarta é outra. Se você vai num restaurante, ele de 3 em 3 meses ele renova o cardápio. Por quê? Porque ninguém quer cair na mesmice. Na mesmice eu já tenho em casa. Né? E em casa eu tenho que mudar. Se eu fizer a mesma comida todo domingo com meu filho, Ave Maria, mãe, de novo. É verdade. O trivial. É verdade. Né? E falando sobre experiência, acho que o turismo traz muito disso, né? E como o sabor gera memória e desejo. Assim, como a gastronomia é um atrativo, né? E falando sobre turismo, o turismo movimentou 13,8 bilhões de reais em receita direta no Ceará em 2025.
E aí eu queria que agora vocês contribuíssem para falar um pouquinho sobre como a gastronomia pode ser um atrativo, porque é diferente, né? Você fala o baião de dois que eu comi no Ceará, a pessoa quer voltar, né? Você coloca um pouco disso, né? Dessa maturidade da gastronomia para ser um atrativo aí para o mercado e para movimentar a economia local. Gastronomia é cultura, né? E eu acredito que a cultura é o maior atrativo a nível, quando a gente está falando de turismo. Sim. Obviamente que existem as belezas naturais do Ceará que são incontestáveis. Mas, quando a gente vai fazer um roteiro de viagem, a gente coloca os pontos turísticos, mas a gente coloca onde a gente vai comer. Pelo menos nós, né, Felipe? Por favor. Entendeu? Então, eu acho que um dos pilares que sustenta um turismo é a gastronomia. Quando você vai para um outro lugar, um outro país, um outro estado, você quer saber como é que o povo vive lá. O que eles comem? Lembrei agora do Globo Repórter, o que comem, o que vivem, o que fazem. Mas é mais ou menos por aí, né? A gastronomia é um grande pilar disso. Aí, vai pra praia, nosso Pargo na Brasa, né? E aí vai, enfim. Então, é muito importante que a gente coloque isso como algo muito importante para se investir também, né? Quanto mais a gastronomia local é fortalecida, os insumos locais são fortalecidos. Eu vejo assim, a gente tem o mar, foi onde tudo começou aqui na gastronomia do Ceará, Sim. né? A comida praiana e a comida sertaneja, né? Puxa, pra que tanto salmão se a gente tem o Serra, né? Pra que tanto salmão se a gente tem o robalo? Peixe bom é peixe fresco e a gente tem que valorizar, ao meu ver, o que é nosso aqui, né? O que você acha, Matheus, disso? Eu acho que são duas, é muito interessante, são duas coisas. Nós temos o cearense, que gosta de coisa diferente, né? Porque ele tem a curiosidade, que a gente acabou de falar da gourmetização, ele quer ver o diferente, porque às vezes ele não tem oportunidade de viajar tanto, mas aí o turista, quando chega aqui, ele conhece o povo pela mesa. E uma coisa que o nosso Ceará tem, nós temos muitas receitas advindas das nossas gerações passadas, dos nossos descobridores, colonizadores, etc. E que ainda hoje são praticadas. Agora, a diferença é que nós temos gosto. Nós temos uso de especiarias, nós temos o uso do alho, da cebola. Quando você viaja aí fora, a gente gosta da comida e tudo, mas ela não tem a alma que a do Ceará tem. Matheus, você falou tudo agora. A alma da comida cearense nordestina brasileira é o tempero. É o refogado, é o tempero. Você come uma cebola dentro de um arroz, mas como ela refogada com um pouco de alho no arroz, num simples arroz, é outro arroz. E o cearense tem a alma do tempero, é do norte ao sul do Ceará. O cearense usa tempero, usa o colorau, que tem aquela cor colorida, que é animada, que você não é aquela comida branca, você bota, ai que cheiro bom. O cearense tem a alma do tempero. Seja só alho, pimenta, sal e cebola. Mas quando bota no... cheiro melhor do que cebola e alho refogando. E você, assim, como o Felipe também, eu também já fiz alguns cursos internacionais de cozinha fora, eles não têm essa alma de tempero. Eles têm as ervas muito usadas, até porque é mais fácil de ter lá do que nós aqui, devido ao nosso clima. Elas cheiram ali, quando chega... É meio que um perfume ruim, só cheirou. A primeira vez que a gente bota e acabou. Cheirou, acabou. A nossa não. Toda vida que você leva, chega a alma, vai agradecendo quando vai descer. Então nós temos a alma do tempero, eu acho. Eu acho que falando de cultura, isso fala muito também do nosso temperamento, da nossa energia, do nosso comportamento, né? O brasileiro, ele é assim. Vibrante. O nordestino, ele é mais ainda. O cearense é mais ainda. Então, eu acho que uma coisa conversa com a outra no final das contas, Sim. né? A gente quer uma comida alegre quando a gente olha na cor, no cheiro, no sabor, porque no final das contas nós somos assim também. E aí quando você vê isso tão bem no cearense, quando ele vai, assim, alguém acompanha alguém no hospital. Ave, comer comida de hospital real, branca, sem gosto.
É tanto que a gastronomia hoje já está tendo um campo que estuda a comida de hospital para dar mais colorido, para ser mais atrativa, né? Como você disse, a gente come com o nariz, né? A gente comentou antes de começarmos, né? Você, o cheiro. Pois é. Quem é acompanhando, você diz, Maria passa 3 dias comendo aquela terra branca. Ela não fala nem do sabor, ele fala da cor. É. Às vezes ele não diz assim que é ruim, não. Você diz, comendo terra branca. É a primeira coisa que dizem. E temos provas não científicas, mas temos provas de que uma boa comida quentinha e gostosa levanta o nosso ânimo quando a gente está doente. Por exemplo, aquela canjinha de frango, sopa. aquela sopa que nossa mãe, nossa avó faz quando a gente tá dodói, tá entendendo? Parece que a gente renasce da cinza. Então, Porque tu não é do interior, bicho, que comia caldo de caridade. Era o que a mamãe fazia. Botava água, não, refogava um pouquinho de alho, porque só o que tinha, né, na época. Alho, aí refogava, botava água, pimenta do reino, então aquela água era como um chá, né, uma infusão, que começava a cheirar. Aí quando estava fervendo, ela pegava aquela farinha, peneirava na mão, para engrossar, botava o sal e um pouquinho de manteiga da terra, porque para quem estava com febre, doente, com gripe, principalmente ressaca, era só tomar. Mas Levantava na E não hora. tinha carne, não tinha nada, Felipe, era só isso, o cheiro dos por isso que temperos. era caldo da caridade. Era, Mas olha que coisa, você parando para olhar a composição, temos muita água e hidratação. exatamente. Temos o alho, que é super revigorante, ele é antibiótico, ele é anti-inflamatório. É. Temos a pimenta do reino, que é um tônico natural. É. Então, no final das contas, Ainda tem a gordura, que era a manteiga da terra. que dá, vamos dizer, E o sal. saciedade junto com a farinha e sal. No final das contas, é uma alquimia que ninguém sabe. Não eram nem por que que cozinheiras, aconteceu. eram cientistas que fizeram. Mas Sabiam de tudo. E é engraçado, né? A gente tá falando sobre gastronomia e como traz história, né? A gente começa a lembrar, comi isso e vivi aquilo, então tudo tá muito relacionado, né? E eu acho que para você se profissionalizar na área, tem muito disso, de você resgatar essa história. E eu acho que a Matu tem uma carreira muito plural, né? Passou pela televisão, consultoria, se profissionalizou, doutora. E eu queria que a Matu falasse um pouco sobre isso. Nasci esse ano, quero me tornar chefe de cozinha daqui a 20 anos. Para onde eu vou? Por onde eu vou? O que é que eu tenho que aprender para me tornar uma chefe de cozinha? Antes de lhe responder, eu vou só fazer o fechamento do turista. Faça. Então, assim, eu e Felipe concordamos que o turista vem ao Ceará, prova desse sabor, e ele nunca mais volta para a cidade dele o mesmo. é verdade. Porque ele volta sentindo o gosto do Ceará, certo? Pelo tempero, o cheiro. Ele volta sentindo o cheiro, o gosto. Então, ele torna para comer nossa comida também, principalmente. E aí, respondendo a você, no meu tempo, quando eu me tornei cozinheira, né? Porque o papai, no meu tempo, era cozinheira, não era chefe. Por que essa noção de cozinheira na época? Né? Porque você não precisava pensar. Você não precisava saber de economia, você não precisava saber de química, você não precisava saber de psicologia humana, de relacionamento humano, de colonometria, que é a parte das cores, de colocar a mesa, nada. Você apenas precisava saber cozinhar, você já era uma cozinheira muito boa. Hoje o profissional, ele, com a abertura, novamente, torno a dizer, com a globalização que nós temos, começamos a entender a gastronomia, né, como algo muito maior, que ela vai, para quem ela pertence, para quem ela existe, para o ser humano. E o ser humano não é só comer. Você trabalha num escritório, você tem 1 hora de almoço. Então eu tenho que saber que aquela comida que você vai comer na hora do seu almoço não pode ser pesada, porque senão você dorme. Entendeu? Se você está animado, a comida ela tem a sensação de festa. Falando do caldo de caridade, se eu estou de ressaca, é um caldo de caridade, um caldo de ovo, enfim. Quer dizer, a gastronomia, ela hoje, as pessoas que estudam gastronomia, ela não estuda só a comida, mas o que aquela comida vai ter de relação direta com o corpo e com a alma daquela pessoa. Ele tem que entender se eu estou num restaurante, se nós estamos na época do robalo, por que não usar o robalo?
Se nós estamos na época da melancia, por que eu não usar uma salada que tenha melancia frescor na minha salada de verdura, de folhas? Então, assim, eu tenho que entender até da sazonalidade. Então, o mundo da gastronomia hoje, ele não é só o ingrediente em si, mas é a íntegra do ser humano, como ser humano de corpo e alma, e convívio social, educacional e econômico em que ele vive. Então, os estudantes da gastronomia hoje têm que aprender a pensar. Não é só mais abrir um livro de receita e executar. O bom profissional do mercado hoje, ele vai ter que pensar, ter que ter um minutinho de parada para pensar. Você não se torna um embaixador de graça, só pelos lindos olhos verdes e por essa linda voz. Não, é porque hoje e repito, o São Luís tem uma equipe que tem um embaixador na gastronomia, tem um pessoal de marketing, tem uma composição do todo que vê o ser humano não como um simples o cliente que vai comprar na loja. Então a gastronomia é isso, é ver o ser humano no todo, o profissional, o chefe de cozinha, para ser chefe, para ser um verdadeiro chefe, ele vai ter que entender muito mais do homem, do ser humano como um todo, do que saber cozinhar. Porque ele pode pegar uma pessoa e direcionar, não que ele não saiba fazer, mas ele vai saber mais direcionar do que realmente estar toda hora lá suando, cozinhando. Bato, que comentário excepcional sobre isso, sim. E ainda tem um adendo, que o chefe ele precisa escanear, né, conhecer sobre gente. E ele precisa conhecer o que você vai querer. Não é só o Adivinhar. que você quer, é o que você vai querer amanhã. Isso é muito importante, porque isso mostra o quanto um chefe precisa todos os dias estudar para conseguir dar frente no outro dia. Isso o torna surpreendente diante dos outros, né? Exato, exatamente. Eu acho que tem um trabalho de observação também, né? Muito. Eu acho que um chefe ele tem que ter essa vivência de entender o ser humano, de entender a reação ao comer. Tá, qual foi a reação? Gostou? Quero despertar nessa Exato, pessoa. eu acho que tem um papel de observação também, que é tão importante, né? Tem. E eu acho que o Festival Costume Gourmet traz tudo isso, porque eu acho que traz contexto, porque gastronomia tem a ver com contexto, a gente tem que entender. Eu queria que você contasse, Felipe, um pouquinho desse contexto, o que é que vocês têm pensado para o Festival Costume Gourmet desse ano, né? Eu acho que as pessoas saem de casa não é só para ir para um evento, é para viver de fato uma experiência, né? E que não está batida não essa palavra. Enquanto a gente está gerando novas experiências, a palavra pode continuar existindo. Eu queria que você contasse um pouco disso, né? Do que vocês têm pensado para de fato trazer todo esse contexto e ampliar esse contexto para as pessoas experimentarem e conseguirem contestar de fato que a gastronomia vai além do que a gente imagina, além de comer. Perfeito. Olha, eu acho que nosso principal papel com o festival é fazer com que as pessoas se sintam mais pertencidas. Porque apesar de existir, de fato, um trabalho majestoso de um chefe, de estar sempre à frente do tempo, pensando, estudando e tudo mais, quanto mais a gente distancia a pessoa chefe, o restaurante, a comida de alta gastronomia das pessoas, menos elas se sentem pertencidas. Menos elas vão querer entrar nesse mundo, a não ser que seja por uma grande curiosidade, como a gente estava falando. Mas quando elas começam a entender mais, eu vou fazer aqui uma comparação pensando na prateleira do supermercado. Se eu passo em frente ao... Deixa eu ver aqui o ingrediente... sei lá, tinta de lula. Pronto, eu estava pensando nela. Juro, estava até pensando no macarrão com tinta de lula. Se eu passo em frente à tinta de lula todos os dias, e eu não sei para que ela serve, como eu vou usar, o que eu vou fazer, para quem eu vou servir. Ainda mais que ela é preta, né? Então que Só um pezinho assim, aí tem a massa com tinta de lula. Eu não vou querer consumir, eu não vou comprar, eu não vou gastar meu dinheiro para isso. Não é verdade. Então, se eu souber o que ela é, de onde ela vem, qual sabor que ela traz, as sensações que ela dá, a cor que ela dá na comida, o que eu posso fazer com ela, eu vou lá, compro e faço.
E quando a gente faz essa aproximação acontecer do chefe, do cozinheiro com o consumidor, a gente cria um elo inabalável depois, né? Se eu tenho uma oportunidade de chegar lá no festival, ver a Matu no palco bem pertinho de mim, passei a vida inteira, eu sou essa pessoa, tá? Eu passei a vida inteira vendo a Matu naquela edição, cozinhando e educando a gente. Aí eu chego lá, vejo a Matu pertinho, cozinhando pra mim, comendo a comida dela, me conectando com ela. É obviamente que eu vou admirar ainda mais, prestigiar ainda mais a carreira dela, o trabalho dela, a comida dela. E isso funciona para Matu, como para todos os chefs que estão lá. Então, o nosso papel é ser ela, é ser ponte, é aproximar as pessoas, elas se sentirem pertencidas a quem está cozinhando, com quem está fazendo, os insumos que elas estão conhecendo. Quando elas passarem no supermercado, elas entenderem, eu conheci isso lá, agora eu entendo como é que eu vou usar isso daqui. Isso é liberdade, isso é independência. Não tem coisa melhor do que você garantir uma independência na cozinha, gente. Verdade. Isso liberta a gente de poder viver coisas que a gente às vezes não conseguiu viver, sabe? Enfim, é muito mais do que só comer, né? Então, esse é o nosso papel, né? Sabores de uma Bela História fala disso, também fala de contar a história de quem tá lá por trás. O chefe fica lá dentro da cozinha, né? Quem tá atendendo a gente, na verdade, é o garçom, é o maître e tudo mais. Então, trazer ele ali pro palco para falar sobre a história dele, falar da comida que ele faz, o que ele faz, o que ele admira, o que ele gosta de comer, também que é importante, as referências que ele tem. Eu acho que a gente só vai conseguir, de uma certa forma, adicionar mais pertencimento às pessoas, no final das contas, é isso. E uma coisa que eu percebi quando o São Luís começou, ele não botou feira gourmet, festival, porque vem de festa. É Se der festa, tu é bom demais. É bom demais. Como é que pode ser ruim, né? Você comer bem, beber bem, conversar, compartilhar. Afinal, né? A mesa é a maior rede social do mundo, como já dizia, e diz Alex Atala, né? A mesa é a maior rede social do mundo, sempre foi e continuará a ser. Amém. E falando um pouquinho do tema, né, eu acho que a Matu pode contar ou antecipar pra gente uma história que vale a pena ser contada dentro da cozinha, que você vivenciou. Acho que, como eu venho dizendo, né, a gastronomia traz muito disso, né, traz do passado, e você pensa logo no futuro. Eu lembro de livro de receita, minha mãe faz livro de receita, eu acho o máximo. Eu acho o máximo. A gente anota todas as receitas, tem algumas receitas, e eu quero levar isso, não sei cozinhar, não. E até minha mãe fala, minha filha, isso é sobrevivência. Cozinhar é um ato de sobrevivência, você tem que aprender. É verdade, Não é porque... Tem um ovinho mexido? Não, o vestido não é ato de sobrevivência. Eu tenho que sobreviver, né? Mas a minha mãe sempre fala, a melhor pipoca aqui de casa é a sua. Aí eu fico toda orgulhosa. Pronto. Eu vou falar um negócio, eu falei aqui do ovo mexido, mas não é todo mundo que sabe fazer Exatamente. ovo mexido. Eu sei fazer ovo mexido. Assim. E quando a frigideira ajuda, aí que eu faço bem mesmo, né? Que às vezes... Você é especialista em pipoca. Parabéns. É uma ótima Vai em cima da pipoca. pipoca. Próximo episódio eu trago a minha pipoca. A gente Tá vai certo. gravar comendo a minha pipoca. Mas eu fiz um livro de receita para minha filha. Peguei o quê? Peguei os aniversários dela, botei a foto e botei o que estava na mesa. Botei a receita de cada coisa, que sabe? lindo. Tem, fiz que nem os scrapbook, né? Uhum. Eu me senti tão adolescente fazendo, porque no meu época não tinha isso, né? Aí fiz o caderninho para ela. Tem lá a receita do brigadeiro, do baião de doido, porque ela foi morar fora, né? Como cozinhar um arroz. Foi. Muito lindo, Mas tá viu? tudo com as fotos dos aniversários, sabe, dela. Aí tá cheio de balãozinho, de florzinha, sabe? Que lindo. Não, fazer. fazer. Não, vou rasgar o livro de receita que tem lá em casa, ó. Quero desse jeito. E agora eu quero finalizar olhando para o futuro, né? Quais vocês acham que são as grandes oportunidades para o mercado da gastronomia e o que é que a gente tem que fazer melhor ou fazer mais? Como cearense, acho que você falou do Barricha, né? A gente não tem
A gente gosta muito do estrangeiro, da cozinha de fora, e tem muitos restaurantes que fazem isso muito bem, mas eu acho que o nosso tem que ser valorizado cada vez mais. Eu acho que o Felipe pode começar e a Matu Eu finalizar. acho que faz parte essa coisa do querer conhecer o que é de fora, né? Entender do mundo. Eu acho que é como viajar. A gente tá aqui doido para viajar. A gente vai, depois de 15 dias, ai, como eu vou voltar para casa. Depois que a gente sai e conhece as coisas do mundo, é bom voltar para casa e voltar para as origens. E eu acho que o Ceará tem essa sensação que nós já estamos nesse momento. O cearense já conhece o livro. Ele já está conhecendo o mundo, né? Obviamente que é um buraco sem fundo, né? O mundo é um negócio gigantesco para a gente conhecer. Mas eu acho que a gente já está no momento agora de valorizar mais o que é nosso. Nós já temos 300 anos, né? Eu vou fazer uma comparação aqui. Não é comparação, tá? Não é comparação. Uma comparação boba. Por exemplo, Recife e Salvador são cidades bem mais antigas, né? Do que Fortaleza, por exemplo. Recife e Salvador devem ter 400 e alguma coisa anos, né? Fortaleza tem 300 anos, é cidade nova. Eu acho que a gente está na fase mesmo de ser cosmopolita, né? De querer um mundo assim aqui. Eu acho isso massa. Mas já podemos agora entender, esse movimento já está acontecendo, na Amador? Sim, está sentindo isso? Sim. Que esse movimento da valorização do local, Do insumo. dos insumos, dos nossos pescados que nós temos em abundância aqui. Eu tive a oportunidade de estar no Japão e eu perguntei para um chefe de um restaurante especializado em sushi, era um omakase. E ele falou assim, eu perguntei, por que o atum daqui é tão bom? Aí ele, porque é fresco. E simples assim. É isso. No final das contas, o peixe bom que nós temos aqui é o peixe fresco. O peixe é tipo valorizar o peixe que a gente pesca no dia, né? Não é só sobre peixe. O Ceará é um mundo quando se fala de ingredientes. Somos serra, sertão, mar, né, Matu? Então eu acho que o futuro da gente, o primeiro passo que a gente precisa dar, que já está sendo dado, é valorizar o que é nosso aqui. Nós temos muita coisa incrível. E isso não parte só do chefe do restaurante, né, do empreendedor, de fortalecer esse movimento, mas parte também do consumidor, de ter interesse em conhecer isso. O que você acha, Matu? Eu acho engraçado você falando, eu me lembrando aqui, que realmente a gente teve uma época que a gente queria só cor de fora. Eu falo também por mim, conhecer as cores de fora. Sushi, né? Chegou o sushi. Tudo. Era tudo de sushi. Mas o sushi cozido é nosso, frito. Só tem aqui. A gente criou, a gente personalizou, né? Aí assim, quando eu fui para estudar fora, né, passei 2 anos em Portugal, aí a minha maior alegria foi quando meu marido foi lá. Não foi porque ele foi, não. Porque na mala tinha farinha, goma, queijo coalho, carne de sol, coco fresco. Tudo que tinha no Ceará. Minha alegria dele chegar era mala. E aí, quer dizer, a gente teve essa época de cor de fora. Hoje nós estamos, com a evolução, nós descobrimos que a gastronomia, porque a gente achava antigamente realmente que era só comer, né? Não, hoje a gente descobriu que gastronomia é cultura, as nossas raízes, é a nossa boa lembrança, né? É a nossa história de família. Então agora a gente está valorizando os nossos insumos, porque a gente sente saudade dele. É só você viajar, passe 10 dias num lugar diferente, que não tem o seu feijãozinho de corda, que não tem, não é? Meu Deus, não precisa ir para fora. Vá para um lugar que ninguém come tapioca. Não precisa ir para fora do Brasil, não. Só dentro do Brasil, um lugar que não tem consumo de tapioca, do cuscuz. Quer dizer, a gente agora conhece a nossa gastronomia, a gente vê, a gente valoriza porque ela pertence a nós. Ela é nossa, nós somos nossa gastronomia. Entendeu? Então, compartilhar essa nossa gastronomia com o turista, com os nossos filhos que estão chegando, como a sua mãe quer fazer com você, é fazer você dar continuidade a ser cearense. Entendeu? A pertencer ao nosso território. Sabe? Então, eu acho que, assim, mesmo, e acompanhando o mundo, entendeu?
O Felipe não vai botar um baião de 2 numa travessa de nós como a mamãe botava antigamente. Não, ele vai apresentar o baião de 2 de uma maneira que hoje é o mundo que diz que tem que ser assim, mas ele não vai mudar o baião. E que sejam percebidos de uma forma diferente. Exatamente, mas não deixa de ser a nossa carne de sol desfiada com cebola ou com manteiga da terra, ela vai ser apresentada de uma outra maneira, mas não perdeu as raízes. Então, eu acho que é isso. A nossa gastronomia, eu falo dela assim, sentindo todos os cheiros, todos os sabores. Eu estou sentindo exatamente isso. Então, vamos encerrar que tá chegando perto da hora do almoço. E sabe o que eu acho legal? Gastronomia é democrática. Todo mundo fala. Faz, não é todo mundo não, mas todo mundo não come, né? Sim. Então, todo mundo tem um palpite para dar. É um assunto que rende. Rende em todo canto. Quer puxar assunto com alguém? Começa, tu comeu o que hoje de manhã? Começa logo assim. Acho que é um assunto que dá pra gente passar horas aqui. Mas já que tá chegando perto da hora do almoço, vamos encerrar esse episódio? Mas eu vou completar com você dizer assim, Complete. embora a gente não cozinhe, mas a gente dá palpite. Por quê? Porque você pertence a uma família, a uma história, e você tem ela na memória e no seu sabor. Não precisa saber cozinhar, mas você vai brigar por ela onde você esteja. Muito O bom. cearense é especialista em baião de 2. Sabe o que é um bom baião e o que não é um bom baião. É verdade. Não? É verdade. Não precisa saber Vou fazer. colocar isso no meu currículo. Você que quer participar do Festival Costume Gourmet, vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de setembro no La Maison, aqui em Fortaleza. Vai ser um momento muito especial. Tá vendo essa conversa que a gente tá tendo aqui? Imagina. 3 dias. E 3 dias sem parar. 3 dias sem parar. Acho que vai render demais esse evento. Doido. Parabéns, gente. Parabéns pela carreira de vocês, por esse tempo. Parabéns pela história que vocês estão construindo e contribuindo para a gente crescer cada vez mais nesse mercado que tem muito, muito, muito a colaborar com a nossa economia local. Então, muito obrigada por esse tempo. Nós é que agradecemos. Ei, Felipe, vamos encerrar com a musiquinha cantando? Como é que tá a garganta? Porque se... Cantar a música de um cearense? Vamos encerrar Molha a com garganta, música. Felipe. Pronto, vamos lá. Garçom, Peneira a garganta. molhar pelo menos Como o diz bico. nós cearenses, peneira a garganta. Não, vou viver esse momento. Não, Teu eu prazer. Vou fazer o fardo. Tá. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira. Mania que lá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Episódio bom. Você que está aí nos assistindo, continue acompanhando o nosso Meucast toda sexta-feira no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.